A leste da República Tcheca encontra-se a pitoresca Morávia. Suas regiões individuais são muito diversas. As planícies de Hana dão lugar a colinas e vinhedos, que, por sua vez, abrem espaço para as encostas íngremes de Kopanica, na fronteira Morávia Celestiana. Toda a região tem uma coisa em comum: as pessoas. Todos são trabalhadores, adoram cantar e apreciam uma garrafa de vinho. No episódio de hoje, visitaremos vários desses encantadores recantos ao longo do rio Morávia. O poeta morávio, Oldrich Mikulášek, fala de Hana como uma terrível planície onde as estrelas sempre parecem mais distantes. Mas a maioria concordará que os vastos campos ondulantes se assemelham mais à superfície do oceano aberto. Pontilhando esta planície aparentemente interminável estão algumas verdadeiras joias culturais e artísticas. Algumas podem ser encontradas na capital de Hana, Olomouc. Em Komoritz, você deve simplesmente dar um passeio no notável Jardim de Flores Barroco. A Ponte de Pedra de São João em Litovel é a terceira mais antiga da República Tcheca. Os moradores locais acreditam que esta ponte conecta simbolicamente as margens do rio Morávia, que dá nome a esta terra. O rio serpenteia, curvando-se para a esquerda e para a direita enquanto flui. Essas curvas no rio são uma das características mais interessantes encontradas no Parque Nacional Litorvel Pomoravy. A história do Monte Santo perto de Olomouc remonta ao século XVII. Naquela época, a Europa estava no meio da Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Durante esse período, um cidadão e comerciante de vinhos chamado Jan Andzeitzek construiu uma capela, cujo local lhe apareceu em um sonho que incluía a Virgem Maria. Com o tempo, essa capela se tornou um grande complexo monástico e um local de peregrinação. O Papa João Paulo II promoveu a Igreja da Visitação da Virgem Maria a uma basílica menor. Desde a época em que a área foi primeiramente colonizada, parece que Olomouc sempre esteve em competição com Brno pelo direito de ser considerada a capital da Morávia. A primeira Universidade da Morávia foi estabelecida em Olomouc no final do século XVI, e a cidade foi promovida de bispado a arcebispado, cerca de 100 anos depois. A coluna da Santíssima Trindade, juntamente com a coluna mariana das fontes barrocas, foram incluídas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco no ano 2000. Também na lista estão o Palácio Episcopal de Cromiezij e os Jardins Florais de Pazameca, que são exemplos do estilo barroco inicial. O jardim floral foi criado usando o estilo geométrico dos jardins franceses. Hana foi habitada por mais do que apenas dignitários eclesiásticos teimosos. Alguém teve que utilizar a terra fértil por toda a Morávia. O detalhe cativante dos trajes folclóricos locais demonstra a importância e o significado de suas vestimentas. Por outro lado, o conjunto folclórico Hana busca garantir que o patrimônio cultural de seus ancestrais seja mantido. Aqui eles estão celebrando um verdadeiro casamento Hana em todo o seu esplendor. De acordo com a tradição, a noiva deve estar triste, pois, disse, uma noiva que está alegre em seu casamento será triste em seu matrimônio.
A noiva é acompanhada por suas damas de honra, e o noivo é acompanhado por seus padrinhos. Tanto a noiva quanto o noivo têm aqueles que falam por eles. As damas de honra e os padrinhos estavam vestidos da mesma forma que a noiva e o noivo, para confundir as forças do mal sempre presentes. Toda a cerimônia é acompanhada por música. É essencial fazer um brinde em todas as ocasiões importantes, e os casamentos não são exceção. Canto. Aqui está uma nota sobre a nova equipe dos Whitewoods. Canto. O que está vindo? Um lugar? Uma igreja? Uma igreja trabalhou por meses. Um lugar? Uma igreja? Uma igreja trabalhou por meses. O ato de amarrar um lenço na cabeça da noiva simboliza sua aceitação na Irmandade das Mulheres da aldeia. As riquezas da terra são refletidas nos trajes folclóricos. Trigo, lúpulo, papoula e milho estão entre as culturas cultivadas em Hana. Uma colheita abundante é sempre essencial. Moinhos de vento eram usados para moer o trigo. Os locais, sempre gratos à terra, também respeitavam os animais, que eram suas bestas de carga. Afinal, nenhuma propriedade poderia sobreviver sem esses animais. O primeiro registro escrito de Lostica vem do final do século XIII. Somos lembrados de sua rica história graças à igreja de São Procópio, com seus arquivos históricos bem preservados. Um entalhador chamado Jaroslav Beneš vive aqui. Ele é considerado um caruncho da nova era. Em seu estúdio, ele entalha estátuas, móveis e outros artefatos maravilhosos. Sua maior realização, no entanto, é o presépio de Lostis. As figuras de madeira que acompanham o nascimento de Jesus retratam os nativos de Hana como vivem, tanto hoje quanto no passado. É aqui que é feito o mundialmente famoso queijo Lostica. Olomouc, Tavaroski, um queijo maduro e macio. Este queijo sempre foi feito a partir de leite restante. É vendido no mercado aberto em Olomouc. Este queijo também é a origem do nome da cidade, Olomouc. Hoje em dia, este queijo é feito exclusivamente pela AW, empresa, que foi estabelecida há 150 anos. Obviamente, que ela ainda desfruta de grande popularidade. Dizem que se pode amar ou odiar Tavarushka. Uma vez provado, a memória deste queijo permanecerá pelo menos tanto quanto a memória das belezas de Hana. Deixamos a planície interminável de Hana, um lugar que deu origem a uma grande cultura e uma rica tradição. Seguimos em frente, seguindo a corrente do rio Morávia até Hornatsko, uma região conhecida por seu bom vinho e folclore colorido.
Hana compartilha uma fronteira com Hornatsko, que você encontra ao seguir a corrente do rio Morávia. Esta área etnográfica é dividida em várias sub-regiões, de acordo com o relevo da paisagem, a cultura específica, o dialeto falado, a música folclórica, a arquitetura tradicional e, claro, de acordo com os trajes folclóricos. Visitaremos Dolnasko, Hornatsko e Kopanice. Dolnasko, como a tradução do nome sugere, é uma região de planícies perto do rio Morávia. Hornatsko é composta por 9 vilarejos espalhados pelas encostas das montanhas Cárpatos Brancos, perto da fronteira com a Eslováquia. Kopanice adquiriu seu nome dos pequenos campos inacessíveis que só podiam ser cultivados manualmente, situados nas encostas íngremes. Apesar de sua diversidade histórica, as regiões de Hornatsko têm algumas coisas em comum. Eles respeitam muito as mulheres, o excelente vinho e as canções comoventes. Nos tempos pré-modernos, era comum para o povo da Morávia deixar suas casas em maio para cortar os prados e pastagens. Eles dormiam sob as estrelas e começavam a cortar ao amanhecer, quando após uma noite fria, a grama ainda estava pesada com orvalho. Para passar o tempo, eles cantavam canções com numerosos versos. Essas chamadas canções dos cortadores eram mais adequadas ao ritmo do corte. Este canto tradicional continua vivo através do encontro anual dos cortadores, que ocorre perto do Palácio Behovlitsa. Os melhores cortadores competem para alcançar o melhor pedaço de grama cortada. Pessoas vêm de longe e de todos os tipos e tamanhos para apreciar a oportunidade de desfrutar do adorável aroma da grama recém-cortada, encontrar amigos, cantar canções favoritas e tomar um copo de algo que gostam. O vencedor do torneio dos cortadores merece uma doce recompensa líquida. O vinho, o ponto focal de toda a atividade em Dolnasko. Vinhedos adornam todas as colinas, que são minimamente adequadas. Se houvesse o dobro de vinhedos, ainda não seria suficiente. Mais de 4.500 hectares são ocupados por vinhedos, e eles ocupam o tempo de cerca de 9.000 pessoas. Um dos muitos vinhedos familiares aqui pertence à família Vadiora de Polezovice. Com apenas 2 funcionários e um grupo de trabalhadores sazonais, eles ainda conseguem produzir anualmente 500.000 de garrafas de vinho de excelente qualidade. Os habitantes de Kugeliov, em Hornatsko, se orgulham de seu moinho de vento de origem holandesa bem preservado. No entanto, hoje, ele serve apenas para fins de exposição. Hornatsko tem muito menos força econômica do que Hornatsko. A vida, portanto, é consideravelmente mais difícil aqui. Felizmente, tanto as pessoas quanto sua música são bastante vigorosas. O músico local mais proeminente é o violinista cigano Joška Kubik. Ele até tem uma estátua construída em sua homenagem. A única estátua na República Tcheca que retrata um cigano. A terra, menos fértil, forçou os nativos a usar todos os meios possíveis para sobreviver. A tecelagem está entre os muitos artesanatos locais encontrados aqui.
Em algumas das casas, a maneira de tecer segue a tradição consagrada pelo tempo de eras passadas. Mas vamos voltar a Donatskoye e, especificamente, a Veknov, onde o vinho é esplêndido e uma tradição em particular se destaca. Os locais chamam as adegas de vinho de cabanas, a mais antiga das quais data do século XVII. É aqui que o vinho sempre foi processado. A sala da frente é usada para prensar o vinho, os tonéis com o vinho estão nos fundos, e o sótão era usado para secar e armazenar feno. Tudo começa fora dessas cabanas na véspera do Giz da Kralu, a cavalgada dos reis. A atenção é dissipada com um copo de vinho branco fresco ou tinto ardente. Uma festa não é uma festa sem bom vinho e ótima música. Quando você está em Slovatskoye, a música só pode vir de uma banda cimbolom. Uma banda cimbolom é geralmente liderada por um violinista principal, acompanhado pelos outros membros da banda, um segundo violinista, viola, contrabaixo e, claro, o próprio címbalo. O ritmo é definido pelo címbalo junto com o contrabaixo, e assim o fundamento harmônico é criado. Um clarinetista é responsável pela melodia. As pessoas ouvem a música não conseguem evitar cantar junto. O personagem principal do Veshnov, Cavalgada dos Reis, são os 4 jovens designados para representar os jovens Nuluns. Os etnógrafos dizem que a Cavalgada dos Reis era uma espécie de ritual internacional, pelo qual os meninos cruzavam para a idade adulta. Uma vez que os cavalos estão decorados com rosas de papel e as pessoas estão vestidas com seus trajes folclóricos apropriados, a procissão dos Legroots se dirige aos reis. Enquanto isso, os governantes estão vestidos com roupas femininas como disfarce. Os Legroots são o equivalente à guarda montada do rei. Eles exigem presentes financeiros dos espectadores. Este costume é passado de pai para filho ao longo das gerações. É proibido ao rei pronunciar uma palavra, e para não esquecer, ele segura uma rosa entre os dentes. Em uma das versões desta lenda, o rei húngaro, Matias Corvino, vestido como uma mulher, fugiu de volta para a Hungria, após perder a batalha com Jorge de Podebradi. Ele revelou sua identidade involuntariamente quando falou. É por isso que o rei segura uma rosa entre os dentes, para lembrar de manter a boca fechada. Toda a região ganha vida através desta celebração, e também é uma atração turística tentadora. Se você deseja testemunhar por si mesmo uma procissão colorida, que parece emergir de uma das famosas pinturas de Jojo Utrecht, então este é o lugar para estar. Tecidos incríveis, de um azul rico e original, ganham vida em uma oficina de tingimento de tecidos, longe da multidão barulhenta. A técnica de blueprint é um método único de tingimento de tecido. Tem sido o método tradicional de tingimento de tecidos em Strasnice. A empresa familiar, Joch, tem feito isso aqui por muito tempo.
Senhor. Josh herdou a profissão de seu pai e também expandiu sua educação e expertise ao frequentar estudos de artes e ofícios em Praga. O blueprint ainda é feito inteiramente de forma manual. As máquinas são usadas apenas marginalmente. O tecido deve ser de algodão. O padrão é derivado usando uma matriz especial que tem uma cola, feita de uma fórmula secreta, espalhada sobre ela. Em seguida, é seco e posteriormente tingido usando corante índigo. A cor se intensifica quando entra em contato com o ar. Uma vez que o tecido está seco, ele é lavado em uma solução de ácido clorídrico. O ácido dissolve a cola e o belo original está pronto. Enquanto o principal produto das abelhas é o mel, o produto secundário é a cera de abelha. Vou fazer um pedido. Aqui estou eu. A cera de abelha é uma matéria-prima incrível. Apenas as abelhas são capazes de produzi-la a partir do mel e do pólen. Um par de mãos habilidosas pode criar pequenas maravilhas artísticas a partir dessa cera. Desde o início da história registrada, velas de cera trouxeram luz à escuridão e parecem ter o poder de iluminar até os cantos mais escuros da alma humana. Deve também ter algo a ver com seu aroma encantador. No centro de Kopanice, a região mais pobre de todo o Eslovácko, está Stary Horozenikov. Esta paisagem montanhosa foi povoada apenas na segunda metade do século XVIII por colonos da Hungria e da Eslováquia. Mesmo hoje, a região continua mais semelhante aos seus vizinhos eslovacos do que aos seus compatriotas em Donetsk. Aqui, os moradores devem ser independentes. As habitações são escassas e distantes entre si. Lidar com problemas do dia a dia assume uma dimensão diferente quando você deve enfrentar sem muita ajuda. O fazendeiro Libor Kroshkiu herdou mais do que apenas sua fazenda de sua sábia avó. Ele também foi beneficiário de muitos conselhos bons e de bom senso dela. Ele vai treinar sua novilha para puxar madeira da floresta. O arnês deve primeiro ser colocado e fixado. Pode parecer o contrário, mas o Sr. Kroshkiu cuida de seus animais com dedicação e cuidado e nunca machucaria suas vacas. A celebração de Kopanice acontece em Stary Horozenikov. É uma celebração única desta região distinta e de seu povo, que aprenderam a sobreviver em condições difíceis e, no entanto, não esqueceram como aproveitar as coisas simples da vida, no centro das quais estão o canto e a dança.